volta para lá, eu gravei uma pergunta, mas não passou. É que é muita pergunta, efetivamente nós temos muitas dúvidas aqui. E a gente então traz as que a gente, muitas vezes, tem gente que grava 10 perguntas e é a mesma. Então a gente pega uma pessoa só para fazer isso, tá legal? Joia? Vamos então agora passar ao nosso Pergunte ao Professor, onde então vocês trarão algumas questões correlatas ao tema do dia que foi dado na primeira parte do nosso programa aqui na TV Justiça, do nosso prova final. A primeira parte de hoje foi pertinente à fase de execução. Vamos então trazer algumas questões relacionadas à fase de execução dos nossos doutores aí que estão nos ouvindo, prontos para prestar o exame da OAB. Vamos lá? A CLT destaca que, em o caso de omissão da CLT, usa-se subsidiariamente o CPC. No caso da execução, onde é aplicado o CPC? Boa pergunta, excelente pergunta mesmo. Vamos deixar uma coisa clara aqui. O artigo 769 da CLT, de fato, ele fala que, havendo omissão da CLT, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil. Mas vamos relacionar uma coisa, não só havendo omissão da CLT. A norma a ser trasladada do processo comum deve ser compatível com os princípios que norteiam o processo do trabalho, sob pena dela não ser aplicada. Tá? Sob pena efetiva dela não ser aplicada. Agora, a pergunta é mais interessante no sentido de que você fala, pô, professor, aonde que nós vamos aplicar isso na fase de execução? Aplica-se subsidiariamente o CPC na fase de execução? Você sabe, doutor, que caiu uma questão dessa na prova da OAB há um tempo atrás e ela levou ipsis literis aquilo que a CLT fala. Como assim, André, aquilo que a CLT fala? Seguinte, eu vou explicar. A CLT descreve que na fase de execução, a aplicação subsidiária é da Lei de Execuções Fiscais e não do CPC. Todo mundo errou quando isso caiu na OAB. Mas todo mundo errou por quê? Porque a gente sempre fixa aquele critério. Ora, aplica-se subsidiariamente o CPC no processo do trabalho. Então cai uma pergunta, na fase de execução, sendo omissa a CLT, aplica-se subsidiariamente o quê? Foi todo mundo lá, o CPC e era a Lei de Execuções Fiscais. Mas eu discordo do gabarito da OAB. Porque, conquanto a CLT realmente traga aplicação subsidiária da Lei de Execuções Fiscais, e ela de fato exista, não há dúvida que existe aplicação subsidiária da Lei de Execuções Fiscais, mas não há a menor dúvida de que exista essa aplicação subsidiária, doutores, a CLT, a própria CLT, erra um pouquinho nisso. Acho até que a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ela é muito pequena. Sinceramente, acho que é muito pequena. Por exemplo, eu não concordo, como muitos juízes estão fazendo, aplicando aquela multa de 10% do 475 letra J do CPC, porque eu não vejo omissão da CLT, não acho que pode aplicar o CPC. Ah, André, então você acha que não se aplica o CPC em nada na execução? Eu não posso achar isso. Aliás, se alguém me comprovar que a CLT está redondamente certa sobre a só aplicação subsidiária da Lei de Execuções Fiscais na fase de execução, eu paro de dar aula. Vou dar um exemplo que nós tratamos no tema do dia, na primeira parte da nossa aula, embargos de terceiro. E aí, meu amigo, onde estão os embargos de terceiro? Estão na CLT? Eles estão no CPC. Cabe no processo de trabalho? Inequivocamente cabe. Opa, então a CLT não está completamente certa não. Porque quando vem a CLT lá e fala que aplica-se a Lei de Execuções Fiscais, ela deveria complementar. Aplica-se em alguns casos, poucos é verdade, mas em alguns casos também o CPC na fase de execução. Aplica-se também o Código de Processo Civil na fase de execução. O exemplo típico que eu acabei de dar a vocês é os embargos de terceiro. Cabe inequivocamente no processo do trabalho. E não é previsão isso da CLT. A previsão é do Código de Processo Comum. Portanto, doutor, doutores, da pergunta que você me fez agora, apesar da CLT falar só da aplicação subsidiária da Lei de Execuções Fiscais na fase de execução, eu pondero que o Código de Processo Civil também é aplicável nessa fase processual. Bom, acabamos de falar sobre a primeira pergunta agora, né? Mas nós temos aí mais algumas perguntas selecionadas e que nós vamos passar a responder para os nossos queridos alunos. Vamos lá, gente. Segunda pergunta. Professor, cabe a exceção de pré-executividade no processo do trabalho? Ah, cabe. Cabe sim. Cabe sim. Olha,
vamos deixar uma coisa clara. A exceção de pré-executividade no processo civil, ao que me parece, acabou. Como assim, André, acabou? Preste atenção. O que acontece é o seguinte. Para você se manifestar discordando, arguindo algum vício, arguindo algum impedimento, arguindo prescrição, arguindo algum tipo de coisa na fase de execução, você no processo do trabalho, como executado, só pode manifestar a sua discordância através de embargos à execução. Para que tenha embargos à execução, é indispensável a garantia do juízo ou penhora de bens que garantam. Ou seja, para que eu possa me fazer valer dos embargos à execução, eu tenho que ter penhora que garanta o juízo ou a garantia do juízo por livre e espontânea vontade. E se eu não posso garantir o juízo? Ou eu vou mais longe, sei que isso é controvertido, mas é o meu pensamento, me permitam. E se eu não quero garantir o juízo? Eu não posso me manifestar? Ora, isso acaba caracterizando um cerceamento de direito. Por isso é admitido jurisprudencialmente, porque não há nenhum dispositivo legal que fale sobre isso, a exceção de pré-executividade. Jurisprudencialmente. Pô, André, mas não foge não, porque agora há pouco você falou que ela não cabe no processo civil, mas por quê? Vou me justificar. De acordo com essa mudança na fase de execução do Código de Processo Civil, não há mais necessidade de garantir a execução para opor embargos à execução. Acabou a exceção de pré-executividade, gente. Pelo amor de Deus, acabou a exceção de pré-executividade. Raciocina só. Se o único jeito de eu ter exceção de pré-executividade é o executado se fazer valer de algum mecanismo de defesa sem garantir a execução, no processo civil eu não preciso mais garantir a execução para me fazer valer dos embargos de execução, acabou lá. No processo de trabalho não. Por quê? Porque o 884 da CLT fala que você obrigatoriamente tem que garantir a execução. E vou mais longe. Agora vou arrumar briga com meio mundo aí. 90% dos livros que até admitem exceção de pré-executividade, apesar dela ser muito mal vista na Justiça do Trabalho, porque muitos juízes entendem que ela é medida protelatória de devedor, mas enfim, muitos escritores, juslaboralistas brilhantes, eles destacam, cabe até a exceção, mas cabe quando não tem penhora. Cabe, inclusive, quando tem penhora. Ih, André, você está ficando doido. Calma, vou me justificar. Presta atenção. Tenho lá uma execução de 50 mil reais. Vão à minha empresa e penhoram 20 mil reais em computador. Eu posso embargar a execução? Não, porque eu não garanti. Para embargar a execução, eu preciso depositar os outros 30. E se eu não tiver como depositar os outros 30? E essa penhora for uma penhora incorreta, ou a execução tiver algum vício claro no que diz respeito a ela, matéria de ordem pública, como por exemplo a nulidade de citação, eu não posso me manifestar, pelo que está na CLT eu não posso, porque para opor embargos à execução, eu preciso ter bens que garantam a execução. Os meus bens penhorados não garantiram a execução, então eu não posso. O que eu entendo, mesmo com bens penhorados, desde que é óbvio, esses bens não garantam a execução, cabe exceção de pré-executividade, sim senhor. Portanto, a execução de pré-executividade, ela é e continua sendo cabível do processo do trabalho. Joia? Beleza? Tranquilos? Vamos lá continuar então com algumas questões nossas aí trazidas pelos nossos telespectadores. Vamos lá, mais uma questão, gente. Vamos lá. Após a manifestação dos cálculos, as partes são obrigadas a se manifestar sobre eles? Boa pergunta, boa pergunta. Eu até sempre costumo trazer isso nas minhas aulas e acabei falando um pouco rápido demais na primeira parte do programa acerca disso, mas a observação é pertinente. Veja só, olha a pergunta que o doutor me fez. Pergunta de pegadinha. Quis me sacanear. Estou vendo aí. Não, após a apresentação dos cálculos, as partes são obrigadas a se manifestar sobre eles? Veja, após a apresentação dos cálculos pelo perito, eu vou complementar, as partes são obrigadas a se manifestar sobre os cálculos? São. E André, não, você está sendo incoerente. Agora na primeira parte da aula, quando a gente estava tratando do tema do dia ali, você falou que eles não são obrigados a se manifestar. Você falou que o juiz pode optar, ele pode abrir vista às partes. Opa! Quem pode abrir vista é o juiz.